Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Os 77 Melhores Contos dos Irmãos Grimm. Qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo com certeza já ouviu aquelas famosíssimas frases, uma dita por uma madrasta muito maldosa, falando: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Ou com certeza vocês também já ouviram uma história começar com era uma vez? Bem, se vocês já ouviram essas frases, com certeza já ouviram na verdade, vocês devem isso aos irmãos Grimm. Mas antes de falarmos um pouquinho mais da história deles, vamos contar um pouquinho sobre eles, sobre o contexto em que eles viviam. E antes ainda de falar sobre eles, eu vou pedir, se você puder e quiser, se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e não deixar de tocar no sininho para que essa mensagem se propague pelo YouTube. Os irmãos Grimm, eles eram filhos de uma família de classe média alta, de uma família abastada, eles eram filhos de um jurista. Entretanto, esse jurista acabou falecendo quando o Wilhelm, que era o irmão mais velho, tinha apenas 11 anos de idade. E daí em diante, a vida dos Grimm foi muito difícil. Eles enfrentaram uma carestia muito dorida, isso porque a fonte de renda vinha toda do pai. Na medida que ele morreu, eles ficaram dependentes de outros familiares ajudarem, e ajudavam, mas era difícil, né? Então a vida financeira deles foi muito dificultada por conta disso. Lembrou muito aquela canção Marvin, do Titãs, né? O Marvin, quando é criança, o pai falece, acaba toda a responsabilidade caindo sobre os ombros das crianças. No caso não foi bem isso, eles puderam estudar um pouco ainda, mas a vida deles foi muito difícil. E eles só puderam continuar estudando, na verdade, por conta das relações que o pai deles havia estabelecido, né, ao longo da sua vivência. Isso porque, na época, naquele território que hoje é a Alemanha, você só podia fazer uma graduação em Direito, que foi o que os irmãos foram fazer, se você fosse rico. Mas os irmãos Grimm deixaram de ser, eles passaram a ser pessoas humildes, pessoas pobres. Entretanto, até em respeito à memória do pai, as pessoas da época acabaram deixando que eles estudassem lá, né? E por conta disso, sabendo assim da dificuldade financeira que eles viviam, sabendo que eles tinham que ajudar no sustento dos irmãos, e por outro lado, na medida em que eram pessoas humildes, eles sofriam um forte preconceito de classe, né? Os outros colegas deles de sala eram muito mais ricos, então, vamos dizer assim, não estabeleciam relações com eles, não queriam a amizade deles. Os irmãos Grimm, ao longo da faculdade, não participaram de festas, de eventos, de jantares, etc. Eles eram bem, vamos dizer assim, alijados. Então, eles acabaram se focando em estudar. E estudaram muito. Os dois eram os melhores alunos de suas respectivas turmas. Este enorme estudo fez com que um dos professores, chamado Friedrich von Savigny, ele convidasse o Jacob Grimm para ser seu assistente pessoal. Esse cargo de assistente não é tão comum aqui no Brasil, mas nas universidades anglo-saxãs, nas universidades europeias e americanas, canadenses, ele é um cargo muito comum. Isso é mais ou menos assim, é uma espécie de ajudante do professor, que vai corrigir prova, que vai fazer fichamento, que vai preparar a aula, para que o professor se foque mais naquela parte mais nuclear do trabalho dele. Aliás, é uma coisa muito interessante, acho que deveria acontecer isso aqui no Brasil também, auxiliaria muito os professores, possibilitariam que eles tanto pesquisassem melhor quanto pudessem se focar mais na parte central da sua aula. E por conta do Jacob ser assistente desse professor, do Savigny, ele pôde ter acesso à biblioteca dele. Vamos lembrar que na época os livros não eram tão comuns, tão de fácil acesso quanto hoje, e o Jacob teve acesso, vamos dizer assim, a um manancial de conhecimento, a muitos livros, né, dos mais variados assuntos. Então eles puderam estudar com afinco, não só a área da qual eles eram estudantes, que era o direito, mas a área de filologia, história, vários campos do saber, que até então eles não tinham podido ter acesso. E aqui faz-se necessário relembrar um conceito adorniano, né, o Adorno avançando já sobre uma base marxista, dizendo que a cultura ela é uma espécie de materialização, uma espécie de, vamos dizer, de concretização. É quando se plasma o seu contexto histórico-social em uma determinada obra. É claro que, vamos dizer, esta materialização ela se dá através de uma subjetividade que possui diferentes talentos, evidentemente. Vamos lembrar aqui daquele alerta, né, que o Jean Paul Sartre dá para aqueles que acusavam o Flaubert de ser apenas um pequeno burguês. O Sartre vai remendar. Muito bem, Flaubert é apenas um pequeno burguês, mas nem todo pequeno burguês é um Flaubert. Aliás, cá entre nós,
Madame Bovary do Flaubert é um dos livros mais enfadonhos da história da humanidade, mas vamos deixar abaixo por enquanto. Então, retomando, os irmãos Grimm, eles, vamos dizer, sendo elementos do seu tempo, né, vivendo um determinado tempo histórico, eles sentiam a necessidade de estudar a cultura do povo ao qual eles pertenciam, que era a cultura germânica. E havia uma questão muito sensível na época deles. A Alemanha não havia se consolidado enquanto Estado-nação. Na verdade, os povos germânicos eles estavam espalhados em vários países, em várias cidades-estados, em vários feudos, ou seja, era uma misórdia, uma bagunça. A Alemanha só veio a se concretizar enquanto nação lá com Otto von Bismarck. Né? A Alemanha e a Itália também, outro país, demorou muito a fechar, vamos dizer assim, seu território, a se consolidar enquanto país. Então, vivendo esse contexto em que esta fragmentação facilitava o domínio externo, por exemplo, os irmãos Grimm viviam na época de Napoleão. As invasões napoleônicas ao longo de toda a Europa eram muito comuns. Por conta disso, eles julgavam que deveriam estudar os assuntos comuns à cultura germânica, o seu idioma, a origem das palavras, a sua cultura, o seu folclore, para que, vamos dizer assim, se consolidasse culturalmente o país que eles gostariam de ver surgir. E daí eles, vamos dizer assim, migraram seu campo de estudo do direito para a área da filologia e para a área da cultura, com o intuito de defender e, vamos dizer assim, de evidenciar a cultura do povo ao qual eles pertenciam. Eles eram germânicos e, vamos dizer assim, julgavam que as histórias que eles compilavam, e aqui é muito bom se focar nisso, os irmãos Grimm não eram escritores, eles eram compiladores de histórias, então eles julgavam que essas histórias, vamos dizer assim, materializavam a cultura germânica. Então os irmãos Grimm começaram, no início da sua trajetória literária, compilando histórias que estavam espalhadas em vários livros, mas depois eles perceberam que aquilo era pouco, que eles precisavam fazer a transcrição de histórias orais. Então eles vão fazer um trabalho enorme, um trabalho hercúleo de ir compilando nas mais variadas fontes, aquelas histórias, vão unificando-as, vão dando, vamos dizer assim, uma cara. Naturalmente, quando há uma versão de um relato oral, elas vão variar conforme, né, o local, conforme a pessoa que conta. Toda pessoa tem uma forma diferente de contar a mesma história, né? Então eles vão compilando e vão escrevendo e vão lançando esses livros, depois vão lançando reedições desses livros, ampliando, né, a quantidade de contos que eles conseguiram compilar ao longo do tempo. Eles se utilizam, na época, de uma linguagem mais popular, havia uma linguagem mais erudita, mas eles tinham a ideia, vamos dizer assim, de unificar o idioma alemão, eles queriam contribuir para isso também. Havia, né, na época, uma série de dialetos e eles queriam, vamos dizer assim, se vincular àquele corpo principal para poder unificar a Alemanha enquanto Estado-nação. Então eles falam, vamos dizer assim, o idioma popular, o alemão popular, e dão uma contribuição efetivamente significativa para a cultura alemã e não só para ela, né? Porque as histórias que eles compilam, apesar de eles acharem que tinham um caráter germânico, na verdade outros países da Europa também reproduziam as mesmas histórias com base em histórias mais ou menos picantes, mais ou menos enérgicas, mais ou menos severas, que já havia desde a Idade Média. Na medida em que eles vão compilando mais e mais histórias, os livros que eles lançaram vão ampliando de tamanho. Então é interessante que quando eles vêm a falecer, a edição dos livros tinha mais do que o dobro do número de contos da edição original. E por isso você vai encontrar uma série de edições muito diferentes entre si. Eles também mudaram um pouquinho o texto, eventualmente, amenizaram um ou outro aspecto, até porque também as fontes têm origens diversas, como a gente vai detalhar um pouquinho depois. Então, assim, era uma espécie de história viva. Então, do que tratam esses livros dos irmãos Grimm? Eles são os contos de fadas clássicos, né? Os fairy tales, ou seja, aquelas histórias que começam como era uma vez, que tem um final feliz, que sempre tem uma mensagem positiva no fundo. São aquelas histórias que nós acabamos nos acostumando ao longo do tempo, especialmente por conta da Disney. Então, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Bela Adormecida, etc, etc. Ou seja, uma série de histórias que foram, vamos dizer assim, propagadas por outros meios e por isso acabaram alcançando quase o mundo inteiro. Então, do que trata o livro? Trata histórias muito de reis, de princesas, de pessoas que querem alcançar, vamos dizer assim, um grau de nobreza. A nobreza bem idealizada, ela vincula, vamos dizer assim, ela
ela representa assim, uma espécie de ausência de privações, ela representa uma felicidade contínua, ela representa a riqueza, a fama, o poder. Então muitos personagens eles vão passar por determinadas provas para que eles alcancem, por exemplo, a mão de uma princesa. Alcançando a mão de uma princesa, vai se tornar um príncipe e futuramente rei. Essa é um mote bastante comum ao longo de toda a obra. E são histórias com, vamos dizer assim, apesar de ter um fundo cristão bem presente, mas ele também vai ter uma influência pagã muito forte. Então sempre tem feiticeiras, bruxas, gnomos, animais que falam, etc, etc. É lógico que a pessoa pode contrapor, na Bíblia também há animais que falam, a serpente fala, a jumenta de Balaão fala. Muito bem, mas não é o comum, né? Isso é a exceção que confirma a regra. Então assim, essa influência é notoriamente pagã, a despeito de serem religiosos e não fazerem muita questão de esconder. Muito ao contrário, eles evidenciam, né, o caráter religioso de suas obras, não na sua totalidade, algumas não tocam no assunto, mas vários e vários contos são bastante piedosos, bastante cristãos. Então, muitas histórias serão histórias de pessoas humildes que vão ter que passar por várias e várias privações para poderem, vamos dizer assim, ascender de classe social, para poderem se tornarem príncipes. E é muito interessante que quando eles vão passar por essas provas, elas são sempre provas que têm consequências letais. Então, por exemplo, um rei vai dar a mão da filha em casamento se qualquer pessoa conseguir derrotar um dragão. Mas quando esse jovem vai lá tentar derrotar o dragão, se ele não conseguir derrotar, ele vai morrer. Vai morrer. Agora, se ele conseguir, normalmente, né, as histórias normalmente têm finais positivos, acho que basicamente todas têm finais positivos, então eles vão lá, vão conseguir, vão se arriscar e depois disso vão conseguir se tornar príncipes e vão viver felizes para sempre. Por outro lado, é bastante comum que quando reis e rainhas estabeleçam vamos dizer, esses desafios, quando uma pessoa que consegue obrá-lo é uma pessoa muito simples, eles acabam se arrependendo. Né? Porque, minha filha vai casar com esse ninguém aí. Então o que eles fazem? Eles vão lá e, descumprindo o acordo, né, eles vão lá e estabelecem um novo desafio. E eles vão estabelecendo novos e novos desafios cada vez mais difíceis, chegando ao nível do impossível, com o intuito de que essas pessoas simples não se casem com suas filhas. Quando os reis e rainhas fazem isso, muitas vezes eles vão ter fins também eles mesmos macabros, na medida em que eles estão dificultando e estão descumprindo o seu acordo. Algumas características muito comuns, muito repetitivas aqui nas obras são, por exemplo, as madrastas, elas são sempre caricaturizadas de maneira bem negativa. As madrastas são sempre maldosas. Hoje é um pouco politicamente incorreto falar isso, né? Mas todas as histórias, as madrastas são assim, perversas. Ademais, existem muitas histórias com fuso e com roca, que eram instrumentos muito comuns naquela época da modernidade. Recorrentemente, os animais eles vão ser caçados e eles têm a capacidade de falar. Então, quando o caçador vai matá-los, eles por favor, não me mate, se você não me matar, depois eu te ajudo. E os caçadores sempre recuam quando os animais falam e posteriormente ele vai fazendo isso com outros animais e esses animais, vamos dizer, em certo momento da história, eles vão decisivamente ajudar esse personagem a escapar de alguma enrascada ou a conseguir obter algum êxito bem favorável. Bem, nós estamos muito habituados a vários dos contos dos irmãos Grimm, né, como eu falei, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, etc. Mas é preciso destacar que nessas versões originais, eles são, vamos dizer assim, mais sanguinários, eles são mais brutos, né, mais selvagens na forma como relatam as histórias. Para dar um exemplo, a Branca de Neve, todo mundo deve lembrar, né, que a rainha, quando tem aquele lance com o espelho, que acaba dizendo que ela não é a mais bonita, ela manda que um caçador mate a Branca de Neve. O caçador fica com pena, então ele manda, né, a Branca de Neve fugir e mata um animal e leva o coração desse animal, né, para mostrar, esse é o coração da Branca de Neve. Quando você lê a história, a rainha havia pedido o coração e o fígado da Branca de Neve. E o caçador leva, portanto, desse animal o coração e o fígado. E quando ele a entrega para a rainha frita e come o coração e o fígado que ela julgava serem da Branca de Neve. Isso, vamos dizer assim, já dá, vamos dizer, um sinal, né, do que é esse tipo de história. Ademais, na medida em que a rainha descobre que ela foi enganada pelo caçador, porque o espelho continua dizendo que a Branca de Neve continua viva, né, continua sendo a mais bonita, ela recorrentemente vai fazendo uma série de tramas, vai insistindo até que ela consegue, vamos dizer, deixar a Branca de Neve naquele estado, vamos dizer assim, semi-morta, né? Depois dos vários apertos que os anões passam e depois a Branca de Neve acaba conseguindo, vamos dizer assim, né, se recobrar a vida ou voltar, né, conseguir não é bem ressuscitar, mas ela consegue voltar, né, a ficar normal.
ela vai para uma festa e a rainha, nessa rainha perversa, ela vai nessa festa também, sem saber que a Branca de Neve lá estaria. E os anões identificam, né, a rainha que havia feito aquela maldade. Então o que eles fazem? Eles pegam sapatos de ferro, colocam na brasa, deixam no, né, incandescente, deixam no quase fervendo, e aí pegam essa rainha, colocam esses sapatos em brasa na rainha, né, ou seja, praticam tortura e obrigam-na a dançar na festa até morrer. Então, assim, é um assassinato bárbaro. E assim existem vários. Né? Existe até esquartejamento no livro, existe. Então, quando você... Né, esse tipo de informação, no tempo histórico de hoje, ela é muito incomum você passar isso para uma criança. Mas nós devemos, e aqui remeto ao que eu falei aqui no início do vídeo, é o fato de que o tempo histórico que os irmãos Grimm viviam eram muito mais brutos. Né? Por exemplo, não havia uma família que não houvesse algum tipo de morte, né? Que algum irmão, que alguma irmã, que um pai, uma mãe, alguém da família não houvesse morrido. Né? Por exemplo, os próprios irmãos Grimm, eles eram na verdade 9 irmãos, mas o Wilhelm se tornou mais velho e só restaram 6 porque 3 faleceram. E somente 3 faleceram porque era uma família abastada. Porque se fosse uma família mais simples, a taxa de mortalidade infantil seria ainda mais alta. Isso porque naquele tempo histórico não havia vacinação, a água potável era de dificílimo acesso, não havia cuidados com o tratamento de esgoto, etc, etc. Então a mortalidade infantil era muito alta, as pessoas lidavam com a morte de maneira muito mais constante. Por exemplo, Zygmunt Bauman, no livro O Mau Estado da Pós-Modernidade, ele vai destacar que no tempo histórico de hoje, né, o Ocidente ele esconde a morte, parece que ela não existe. As pessoas olvidam, né, a morte, parece que a gente não está se consumindo quando a gente está aqui vivendo esse tempo histórico atual. Parece que a morte não existe e de repente ela eclode. E aí quando aparece, ela aparece como uma coisa injusta, eu não esperava, uma coisa impensada, vamos dizer assim. Mesmo que todos racionalmente saibam que todos vamos morrer. Então a morte é uma espécie de segredo, parece que não vai acontecer, sendo que naturalmente todos vamos passar por ela. Né? Isso é agravado, o Bauman vai destacar, pelo fato de haver profissionais que cuidam do morto, né? Do corpo, do defunto. O que não acontecia na época, a pessoa que tinha que lavar o defunto, a pessoa que tinha que cuidar do corpo, do enterro, hoje não, existem profissionais especializados que vão dissociar as pessoas do seu cotidiano do corpo, do defunto, né? O que fazia antigamente um vínculo muito mais intrínseco. Né? Outro aspecto que nós vamos observar aqui nos contos dos irmãos Grimm é o fato de que as histórias eventualmente se repetem. E isso é muito comum em histórias que são oriundas da tradição oral. Uma outra coisinha na história vai ser alterada e a pessoa vai e conta de novo. Né? Então, assim, por exemplo, existem muitas histórias em que existe um irmão mais simples, porém de coração bondoso, às vezes ele é até chamado de João Bobo, e 2 irmãos mais velhos que, apesar de supostamente mais espertos, eles têm o coração mais perverso. Esses 2 irmãos, naturalmente, vão se dar mal, e esse caçula mais simples vai se dar bem porque ele é de bom coração. Então essas histórias vão se repetir várias vezes. Né? E isto é muito, mas muito comum em qualquer tradição que tenha base oral. Por exemplo, na Bíblia existem 2 relatos de multiplicação dos pães que Jesus teria obrado, teria feito, algo que os cristãos acreditam. Ou seja, você observa claramente que é a mesma história, entendeu? Que foi a partir do momento que ela veio de uma fonte, essa aqui veio de outra fonte. E elas têm algumas nuances um pouquinho diferentes. O redator ficou na dúvida se não eram 2 casos, os redatores, né, mais bem dizendo, preferiram deixar os 2 relatos, né, facultando ao leitor a liberdade de entender se tinha sido um só ou se havia aquele milagre ocorrido 2 vezes. Outro aspecto a se destacar é o fato de que, eventualmente, a mesma história é contada, vamos dizer assim, tendo o mesmo intuito, a mesma forma, mas ela é contada 2 vezes com modelos diferentes, mas conteúdo similar, né? Ou seja, núcleo similar e formas um pouquinho diferentes. Isso também é recorrente na Bíblia. Para dar um exemplo, o próprio Gênesis, né? Logo no início da Bíblia, até o capítulo 2, versículo 4, se conta uma história do Gênesis. Foi uma história elaborada pelos sacerdotes judaicos durante o exílio babilônico, e essa história é aquela que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, a criação mais perfeita é a última, que é o ser humano, criado no 6º dia, enquanto que a partir do 2º capítulo do Gênesis e do meio do versículo 4, é ali que muda a história,
começa uma nova, vamos dizer assim, um novo relato do Gênesis. Esse relato, o homem é criado primeiro, depois cria-se o Jardim do Éden, coloca-se o homem lá dentro, depois criam-se os animais, o homem nomina os animais, depois vem Adão, Eva, a serpente, Caim, Abel, etc, etc. Ou seja, quando os redatores da Bíblia foram selecionar aquelas histórias, eles preferiram deixar os dois relatos porque compreendiam que o núcleo dos dois era similar, qual seja, Deus único, vivo, criador, que compartilhava com o ser humano da existência da Terra, que estava presente na Terra, ou seja, havia um fundamento, um elemento nuclear que se mantinha nas duas histórias. Eles preferiram, portanto, manter as duas. Isso acontece aqui no livro dos irmãos Grimm, e acontece um outro elemento também presente na Bíblia, que é o fato de que, às vezes, uma história, ela ser muito, muito parecida com outra, mas o foco dado em determinada história é, vamos dizer assim, contra a vaidade, e esse aqui já é contra a ganância por dinheiro. Entendeu? E as histórias serem estritamente similares. Por quê? Porque, às vezes, a necessidade de um povo em um determinado tempo, ou de uma comunidade em um determinado tempo, mudou. Às vezes você queria se focar em algo porque aquilo era mais necessário nesse momento, e já para outra pessoa, ou outra comunidade, ou outra família, já era outra coisa. Isso acontece na Bíblia também. Para dar um exemplo notório, a história de Abraão e Jacó. Quando a história de Abraão e Jacó aconteceu, é o que é relatado na Bíblia, que Jacó era o filho que ele muito querido, que ele desejava muito, e Deus manda que ele leve em um determinado monte onde aconteciam sacrifícios humanos, que outros povos vizinhos faziam naquele monte sacrifícios humanos. Então era para levar Jacó lá, e lá, na verdade, Abraão não realizaria aquele sacrifício, porque era para evidenciar para todos os povos que Javé não se agradava com os sacrifícios humanos, como os povos ao redor faziam. Então a orientação era essa: Javé não deseja sacrifícios humanos, o sacrifício deve ser realizado em animais. Os animais assimilam aqueles pecados e são, em sequência, oferecidos em holocausto. E eles, vamos dizer assim, os pecados são expiados através dos animais, coisa que, posteriormente, para os cristãos, haverá aquele que é o holocausto perfeito, que é o sacrifício perfeito, que é a morte de Jesus, onde todos os pecados da humanidade, para os cristãos, são redimidos. Então, nesse contexto histórico, a orientação, vamos dizer assim, a lição dada era: Javé não deseja o sacrifício humano. Entretanto, quando esse texto bíblico veio a ser transcrito, que foi séculos depois, o que aconteceu? Já não havia sacrifícios humanos ao redor. Então, houve a interpolação de alguns versículos e o foco da história mudou. Deixa de ser a não realização de sacrifícios humanos e passa a ser um foco da fé de Abraão, que é um exemplo de fé de uma pessoa que estava disposta a sacrificar tudo em nome de Deus. Na medida em que os judeus sempre consideraram, especialmente, claro, os religiosos judeus, sempre consideraram que os êxitos de Israel, notoriamente os reinados de Davi e Salomão, eles se deram porque o povo estava respeitando as orientações divinas. E todos os fracassos, todos os domínios estrangeiros dos mais variados impérios que dominaram Israel, se dava porque o povo não estava seguindo os desígnios divinos. Então, o exemplo de Abraão, ele era um exemplo convicto, um exemplo máximo de fé, de uma fé pura, de uma fé, vamos dizer assim, integral por Javé. Percebe-se então como mudou, né? A orientação original era não realizar o sacrifício humano, e depois os redatores já se focam no aspecto que a fé inabalável de Abraão é que era o foco da história. Nos contos dos irmãos Grimm, nós vamos observar isso recorrentemente. Umas histórias muito, muito parecidas, mas que vão ser focadas em um ou outro elemento conforme cada história se desenrola. Naturalmente, a pessoa pode querer se corrigir. Mas existe sim sacrifício na Bíblia. Existe sim um personagem, Jefté, que está na batalha, que se ele vencer essa batalha, ele se promete a oferecer a primeira pessoa que ele vê quando chegar em casa em sacrifício, né, na terra dele, e quando ele chega, a primeira pessoa que ele vê é justamente a filha dele. E aí ele acaba tendo de sacrificá-la. Isso acontece mesmo. Acontece também uma situação bastante emblemática na Bíblia, quando os judeus estão enfrentando o povo moabita, e o deus deles, e o rei dele, chamado Mesa, ele está vendo que está perdendo, vai perder a cidade. Ele leva o filho dele até os portões, né, até o passadiço, e sacrifica, né, oferece um holocausto, o filho primogênito dele, sucessor dele, portanto, na frente de todo mundo.
né? E aquilo abala muito os dois exércitos, tanto o moabita, que fica mais, vamos dizer assim, sanguinário, fica mais aguerrido, aquilo dá uma moral para eles. Por outro lado, aquilo atemoriza os judeus, que ao ver uma cena tão dramática, eles se espantam e eles acabam recuando, voltam para o seu território, e aquela guerra, vamos dizer assim, os moabitas não são derrotados, eles conseguem se manter, eles conseguem expulsar os judeus. Mas, naturalmente, esses são exemplos, vamos dizer assim, excepcionais dentro do Antigo Testamento, não são exceções que confirmam a regra. Então, voltando aqui aos irmãos Grimm, aos seus contos, eles foram grandes compiladores, né? Existem hoje muitas versões, muitas e muitas versões dos livros deles, na medida em que são muitos contos, então as pessoas vão fazer seleções de contos distintos e seleções de contos em fases distintas das suas obras. Então você vai encontrar 1001 opções para comprar aí no mercado. Essa versão aqui, que é da Nova Fronteira, eles selecionaram 77 contos, né? É uma versão muito bonitinha, tá? Esse o ponto, vamos dizer assim, o ponto positivo dessa versão, que ela é muito bonita. As figuras que ele possui são clássicas. Olha como esse livro, a capa aqui é muito bonitinha, muito prazerosa de se manusear. Se vocês observarem aqui, em todas as páginas existem esses detalhes muito, muito bonitos. É o ponto forte aqui desse livro, realmente a forma dele. A editora teve um trabalho muito caprichado, muito carinhoso, né? Cada capítulo começa sempre com uma letrinha bonita, vários contos, não todos, mas vários contos possuem imagens, né? Imagens bem clássicas, assim, aqueles desenhos bem antigos, alguns coloridos, alguns em preto e branco. Aqui, por exemplo, um em preto e branco. São muitas imagens, muitos desenhos e é, de fato, aqui uma obra muito bonita, muito bem feita pela Nova Fronteira, o aspecto da forma desse livro. Entretanto, ele tem um problema gravíssimo no conteúdo, que é o fato de ter tido uma revisão muito precária. Há muitos, mas muitos erros de português na obra. Olha, futuro do pretérito, não quero nem saber, uma coisa assim, realmente impressionante. É um pouco estranho, né? Você vê a editora ter um cuidado tão precioso, né, com a edição no aspecto da sua forma e ser tão desleixada, por outro lado, no aspecto do conteúdo. Eu, habitualmente, tenho selecionado os erros de português dos livros que eu leio, anoto e depois eu mando para as editoras, né, para ajudá-las. Mas nesse livro aqui foi impossível fazer isso, tamanha era a quantidade de erros. Então aqui nesse aspecto a Nova Fronteira deixou bastante a desejar. Para resumir, os irmãos Grimm, eles foram grandes compiladores, né, principalmente dos relatos orais. Aqui no prefácio desse livro, o prefácio cita uma camponesa chamada Doroteia Viema, que só ela relatou 37 contos para os irmãos Grimm. Incríveis 37 contos, 37 histórias apenas de uma única pessoa. Ela, né, eles descrevem, né, com uma vivacidade, ela tinha uma ótima memória, ela contava as histórias, vamos dizer assim, né, encorpava as histórias. Eles contam, né, que pareciam que eles estavam vivendo aquilo mesmo, né, que ela contava com vivacidade, que ela contava, vamos dizer assim, de maneira muito emocionada e depois conseguia relatar a história também bem devagarzinho para que eles pudessem copiar. Então, assim, foi uma das personalidades que eles encontraram e que contribuiu muito para o fato de até hoje nós termos esses contos ao nosso dispor. Faz-se necessário destacar também que se os irmãos Grimm lutaram lá para compilar essas histórias do folclore alemão, aqui no Brasil nós tivemos escritores que fizeram o mesmo trabalho, viu? Para dar dois exemplos famosos, o Afonso de Taunay, né, conhecido como Visconde de Taunay, ou Luís da Câmara Cascudo, foram personagens que trabalharam muito, se esforçaram muito para compilar essas histórias também. E eles têm uma obra enorme. Inclusive eu vou deixar alguns livros aqui com os trechos selecionados deles. São livros bem interessantes, viu? O Luís da Câmara Cascudo, por exemplo, é um dos casos raríssimos, né, de ser uma pessoa, de ser um conservador, inteligente e erudito. Meus queridos, para uma pessoa ter essas três características aqui, é que nem aquele filme lá dos Vingadores, né? Tem que ver 14 milhões de destinos na frente para dar um que faça uma coisa dessa. Então, quando acontece, é bom a gente dar algum valor, né? Porque conservador, inteligente e erudito, olha, é difícil, hein? Põe difícil nisso. De todos os contos aqui, tanto para mim quanto para minha filha mais velha, eu li esse livro para minha filha mais velha, porque a mais nova ainda não entende, a gente preferiu o conto O Alfaiate Valente. Mas nós também gostamos bastante do conto O Homem que Queria Ter Medo, Os Dois Irmãos e Os Dois Companheiros de Viagem. Outra coisa que você pode ter curiosidade de saber é para quem é esse livro? Bem, esse livro não é para pessoa adulta, não é para adolescente. Esse livro é um livro para criança. Como eu disse, eu li para minha filha mais velha. Quando a gente começou a leitura, ela tinha 5 anos, quando terminou tinha 6. E, naturalmente, às vezes eu tinha que dar uma ajudinha para ela entender, mas é um livro para criança mesmo. Não é um livro assim, será que eu vou gostar se eu comprar, eu sendo adulto hoje? Não, vai parecer sacal,
vai parecer um pouco repetitivo, então eu recomendo muito que você pegue para uma criança e leia para ela, se você também tem alguma curiosidade. Mas ler só para um adulto mesmo eu acho excessivamente infantil. E qual foi a opinião final sobre a obra? Bem, eu acho que o mais interessante, mais do que eu dizer a minha própria opinião, é falar com o público-alvo, vamos dizer assim. Escutem aí o que ela achou. Lavínia, afinal de contas, você gostou do livro dos Irmãos Grimm? Gostei, papai. Bem, naturalmente, essas foram apenas nossas singelas opiniões. Eu gostaria de saber de você. Você concordou com a leitura que eu fiz aqui a respeito dos livros dos Irmãos Grimm? Observou outra coisa que eu acabei não destacando? Tem uma opinião diferente? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!